ingressos para o Cinemark Miller ou Barigui. Para participar, é só você mandar um print da nossa live no YouTube. Manda aqui no nosso WhatsApp 41984181071. E também tá rolando a nossa enquete. E aí, você acha que o Coritiba vai ser rebaixado nessa rodada? 75% acham que sim, 25% acham que não. Continuem votando. Daqui a pouquinho a gente traz o resultado final. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado. Ser Vopa, 57 anos, o consórcio de quem realiza. E já está com a gente aqui nos nossos estúdios, ao vivo, Alex de Souza. Demorou, mas ele veio, Dalk. É verdade, demorou. Mas ele veio na hora certa, né? Bem-vindo, Alex. Obrigado, eu agradeço. É o que eu falei pro Linhares aqui, né? Eu devo, não nego, pago quando puder, né? Então, tô pagando. Tá pagando, é. O que você responderia aí na nossa enquete aí, Alex? Você acha que o Coxa vai já rápido nessa rodada próxima aí ou ainda tem chance de sobreviver um pouco? É porque depende de muita coisa, né? Depende de outros resultados, né? Mas eu acho que o Curitiba vence o jogo dele porque pega um clube, jogadores que estão pensando em outra coisa. E o Curitiba, pequena... uma chance mínima, vai correr atrás para que consiga vencer o jogo dele, mas com a dependência dos outros resultados é difícil que as coisas não aconteçam, infelizmente, nessa rodada. Conhecendo o futebol como você conhece, assim, você consegue entender o que aconteceu com o Coritiba nesse ano? Foi um ano que prometia, né, grandes contratações, maiores investimentos da história do Coritiba. Você fez parte da história do Coritiba e faz até hoje como grande ídolo. O que você acha que aconteceu para dar tudo errado como deu nesse ano aí? Eu não tenho ideia esportiva. A partir do momento que você não tem ideia esportiva, você passa a sofrer como semana a semana. É um time que foi construído por Antônio, inicia, se nós lembrarmos, nós temos que voltar um pouquinho lá atrás, né? O ano inicia, o treinador do Curitiba é o Guto. Pouca gente fala, mas o treinador do Curitiba no início dessa temporada é o Guto. O ano do Curitiba começa em Caxias, quando escapa do rebaixamento, e o treinador naquele momento era o Guto. Todos imaginavam que o Guto seguiria. O ano acaba, entra de férias, o Guto é o treinador, quando de repente vem a notícia de que o Guto tinha saído e o novo treinador seria o Antônio. A partir daí o Antônio começa a montar o time dele. E se nós lembrarmos, e vale esses exemplos, porque isso faz com que o time ganhe jogos ou perca jogos, né? O Thiago Drombolski, por exemplo, era jogador do Azures nesse momento. Num dado momento ele virou titular do time, mas ele não virou titular do time porque o Curitiba tinha uma ideia para ele virou titular do time porque o Antônio Oliveira já não existia mais e o treinador era o Antônio Carlos Zago. Nesse mesmo momento que o Zago assume, o Thalisson, que hoje é o titular, está no Camboriú. Ele é emprestado para o Camboriú. Por um dado momento, por acontecimentos que foram se sucedendo depois, aí o treinador já não é mais o Zago, já é o Thiago. O Thiago, conhecedor da qualidade do Thalisson, pede para buscá-lo em Santa Catarina para trazê-lo de volta. E hoje, provavelmente, ninguém vê uma zaga do Curitiba sem o Thalisson. E um adendo com o Thalisson, que ele estava certo com o Norwich. Isso, ele teve aquele período... Ele não conseguiu por causa do visto de trabalho. Ele teve aquele período na Inglaterra. Então, quando eu falo em ideia esportiva, é isso. O que o Curitiba queria no início do ano. Porque o que se falava muito, tá entrando um bom valor em dinheiro, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Como você vai gastar esse dinheiro? Então, por exemplo... A diferença entre gastar e investir o dinheiro. Era nítida nos jogos que eu via, nesse período eu ainda estava em Santa Catarina dirigindo o Avaí, era nítido quando eu via o Curitiba jogar que o Bruno Viana queria estar em qualquer lugar, menos no Curitiba. Era nítido isso. Isso era visível. Tanto é que depois, na primeira chance que ele tem, ele acaba saindo e seguindo outro caminho que talvez fosse o caminho que ele quisesse desde o início. Então, sem essa ideia esportiva, não é o Curitiba. Com ideia esportiva já é difícil, porque os outros times também fazem e fizeram bons investimentos. Sem essa ideia esportiva, sem você saber o caminho que você vai seguir, as dificuldades elas vão ser sempre maiores. Tem uma frase aí que as pessoas acham que é filosófica, mas ela é real. Se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. Isso foi o que aconteceu com o Curitiba no ano do Brasileiro. É óbvio que os resultados foram bem piores do que a gente imaginava. E infelizmente a gente vivenciou esse ano que realmente é um ano muito ruim.
E até nesse ponto, a gente, quando pensa em SAF, né? Eu quero dizer, clube empresa mesmo, pensando na Europa mesmo, né? Eles seguem muito um padrão realmente empresarial. E aqui começou basicamente como um clube associativo igual. Não, segue igual, não mudou nada. Então, você acredita que tende a evoluir ainda esse... Então, essa é a minha expectativa. Porque o que acontece? Eles pegaram a coisa no meio do caminho. Andando. Teve aquele delay grande ali, né? Um gap ali entre assumir e não assumir. A juíza tinha que assinar, não tinha que assinar. Provavelmente o clube ficou sem um comando ou com 2 comandos, não sei. E de repente se perdeu o tempo. A partir de agora, não. A partir de agora a gente sabe os investimentos que tem, sabe o quanto a Tricorp vai colocar no clube. A dúvida que fica, ou no meu caso, a curiosidade que fica para mim, qual vai ser a ideia esportiva. Que tipo de time esse pessoal quer montar. É um time que vai atrás de jogadores para valorizar quem tem na casa, ou você deixa um pouquinho a casa de lado e vai fazer um time para aquele ano ali realmente. Então essa é uma curiosidade que eu tenho várias curiosidades. Por exemplo, o Kozlowski vai ser o treinador, não vai ser o treinador? Se ele não for o treinador, ele segue no clube ou ele sai? Que tipo de transição vai se fazer entre o sub-20 e a equipe profissional? O que vai se fazer, o que vai ser feito com os jogadores que são jogadores jovens e tem potencial? Eles vão ser potencializados dentro do próprio Curitiba, ou eles vão ser emprestados? Então isso tudo passa por uma ideia esportiva que está nas mãos do Amodeu e do Arthur, e agora do Chávari, para ver que tipo de situação eles vão fazer a partir de agora, né, de dezembro, quando acabar o Campeonato Brasileiro. Você até foi treinador do Avaí nessa temporada, na Série B do Brasileiro. O elenco do Curitiba hoje, ele é um elenco pronto para disputar a Série B, precisa muita modificação, é um elenco muito caro para a competição, precisa mexer demais para montar um time capaz de trazer de volta o Curitiba para a Série A? Que na verdade a gente tem que colocar as coisas da seguinte forma: tecnicamente sim, mentalmente não sei. Porque o que leva um time a subir de divisão é a mentalidade do clube. O que aquele clube quer para aquele ano. E aí independe, porque tem jogadores, a gente pode listar aí vários jogadores, que eles são jogadores trilhados e desenhados para jogar na Série B. O Léo Gamalho é um que eu já indiquei aqui, falei, traz de volta. O Léo é um exemplo. O Léo, quando ele vai jogar a Série A, ele tem algumas dificuldades. Na Série B ele desempenha um futebol maravilhoso e ajuda todas as equipes onde ele participou. Então assim, se nós olharmos pro elenco do Curitiba hoje, tecnicamente, ele parece muito pior, porque os resultados foram ruins. Mas no mercado, se esses jogadores do Curitiba ficarem livres, vários desses jogadores vão ter locais para jogar, vão ter bons clubes para jogar, porque eles têm boa qualidade. Só que pegaram um ano horrível do clube. Então, tecnicamente, o Curitiba com esse time faria uma boa Série B. Mentalmente, aí já não sei. Mentalmente é quem tá lá dentro que pode falar a respeito, ou se não tem, criar alguma coisa para que esse time já retorne no primeiro ano. Tem muita gente participando por aqui, o Bruno Salles Almeida, e é a mesma pergunta que o Gabriel Pereira faz. Se você sonha em voltar a trabalhar no Curitiba sem ser técnico ou como treinador? E aí o Gabriel pergunta, você se sente preparado para ser técnico do Curitiba? Não, eu me preparei para ser treinador. Não do Curitiba, eu me preparei para ser treinador. De qualquer clube que acreditar que eu possa ser treinador daquele clube. O Curitiba é um deles. A minha experiência no São Paulo, a minha experiência no Avaí mostra o quê? Que mais importante que o treinador é o que o clube pensa. Porque você pode trazer qualquer treinador de qualquer safra, vamos assim dizer, um jovem, um meio de profissão ou um veterano, que você pode ver que nos 3 casos, se o clube não tiver alinhado com as ideias daquele treinador, tá fadado ao fracasso. A gente vê aí jovens treinadores que não conseguem seguir, treinadores na faixa média ali de profissão que também não seguem, treinadores consagrados que chegam no local, a coisa não acontece, porque o treinador, ele é peça de uma engrenagem. Não sei quando começou, isso eu falo com o Felipe sempre, não sei quando começou que o treinador é a peça mais importante do negócio todo. A peça mais importante é a ideia com os jogadores para executar, e você escolhe um treinador para dar trilho naquilo ali. Então eu me preparei, me sinto bem preparado para treinar qualquer clube.
Mas Agora esse clube me quer ali, aí é uma outra coisa. E esses dias, Alex, até a gente tava conversando e você falou uma coisa muito bacana que depois eu parei pra pensar nisso. Que no Brasil se rotulam os treinadores, Sim. né? Ah, esse é bom pra escapar do rebaixamento. Ah, esse é bom pra levar o time pra Libertadores. Esse é o rei do acesso. Esse é o rei do acesso. Esse é o cara pra ser campeão. Você acha que esse é um dos maiores defeitos do futebol brasileiro com relação aos treinadores? Mas isso é cultural. Porque eu ouço vocês aqui, vocês também falam assim, tá na hora de trocar o treinador. E vocês não sabem, o Felipe teve lá dentro. Fazer futebol é diferente de falar de futebol. Nós aqui estamos falando de futebol. Fazer futebol é outra coisa. Então isso é cultural. Por isso eu volto na ideia esportiva. Qual é a ideia esportiva? Hoje todo mundo defende o Red Bull. O Red Bull briga pelo título brasileiro firmemente com o Botafogo e outras equipes. Só que ninguém fala que o Red Bull está há 10 anos nessa história. O Atlético Paranaense hoje é referência pro futebol sul-americano, mas o Atlético Paranaense está nessa há 25 anos. Então assim, o Curitiba está no início de um processo. Qual vai ser a ideia esportiva? A sociedade curitibana vai defender essa ideia esportiva? A gente não sabe disso. Então, assim, esse rótulo que se dá pro treinador é ruim, porque muitas vezes o treinador ganha com trabalho ruim e muitas vezes com trabalho bom ele perde. E uma coisa que é muito louca pra mim no Brasil é o seguinte: o treinador não atravessa crise no Brasil. Poucos atravessaram crise, porque a partir do momento que perde é mais fácil trocá-lo. E ao trocar, vem uma ideia nova e tal, esquece daquele cara. Vou dar um exemplo do que está acontecendo agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova depende de uma vitória para subir. O treinador do Vila Nova foi dispensado do Camboriú e dispensado em Manaus. O Claudinei Oliveira, que inicia o trabalho no Vila Nova, pode cair com a Chapecoense. Isso é muito louco. Então você imputar, por Teve exemplo, uns 4 já no Vila Nova. o Claudinei Oliveira. O Claudinei Oliveira pode ter a pecha de cair com a Chapecoense. E o trabalho que ele iniciou, o time que ele montou pode subir com um outro treinador que foi dispensado de 2 clubes. Isso é, no mínimo, muito louco pra gente pensar e imaginar como é que se chegou a essa conclusão. Essa é loucura. O Lisca doido treinou 4 times na Série B por 4 jogos. Sim, né? 4 cada jogos. um deles, né? Então, essa é a ideia que... Até na resposta anterior do Alex, você falou da questão do treinador. Qual é, na sua opinião, o papel e a importância do treinador na elaboração desse projeto esportivo? E porque eu enxergo também o que você disse. O treinador, ele na verdade serve ali como uma válvula de escape para o dirigente incompetente que não soube realizar o projeto esportivo, e aí o time não está rendendo, você troca o treinador. Você troca 4, 5 treinadores se precisar no ano para justificar para a torcida que você está fazendo alguma coisa para tentar consertar aquele projeto todo errado. Mas qual seria hoje, na tua opinião, assim, a importância do treinador para elaborar esse projeto esportivo, para, trabalhar com a questão mental, da mentalidade, né? Porque eu acho que comportamento e mentalidade são coisas bem diferentes, né? Você tem um comportamento, você altera o comportamento, que é isso aí. Você muda o técnico a bel prazer. Agora, você tem uma mentalidade, você acredita. A gente já viu projetos assim do Tite com o título mundial do Corinthians, era para ele ser demitido, segundo a vontade de imprensa, de torcida e tal, quando foi eliminado pelo Tolima, né? Pulso firme, mantiveram o Tite, no outro ano campeão mundial, campeão da Libertadores invicto, campeão mundial. Então que tamanho tem o treinador num processo desse, Alex? Total. A ideia é do clube. E o clube, aquilo que eu falei aqui numa resposta há pouco. Eu vou dar um exemplo do Curitiba. O Curitiba tem como goleiro hoje o Gabriel, o Luan Poli e o Pedro Morisco. O Pedro é nascido em 2004. Ele vai fazer 20 anos. Esse pessoal que dirige, mais o treinador que eles vão contratar, eles têm que discutir. O Pedro hoje tem condição de ser o primeiro goleiro? Ele pode ser o goleiro titular? Entre eles decidiu o que pode. O Luan Poli e o Gabriel tem que sair. É uma decisão entre eles. Não, o Pedro ainda não tem tamanho, ele pode ser segundo. Ele pode ser segundo? Então quem vai ser o terceiro? O Luan Poli não vai ser o terceiro.
carreira dele não vai voltar a ser terceiro de um menino de 20 anos. Então o Luan Poli tem que sair. Que tipo de goleiro vai ser o terceiro? Vai ser o do 20? Vai ser um jovem promissor? Ou vai ser um outro mais velho? Essa é uma discussão técnica. Tem que passar pelos dirigentes do clube e pelo treinador. Só que, de novo, vamos voltar em como funciona. O Antônio não gostava de meia. O Antônio gostava dos médios. Que é o antigo médio volante que a gente usou sempre no Brasil, que a gente passou a chamar de segundo homem de meio campo. E, por exemplo, de novo, eu era treinador do Avaí, o Antônio insistia muito no Ranieri. Por quê? Porque no esquema do Ranieri, o Ranieri se encaixava. Tanto que o Ranieri acaba indo pro Cuiabá e nessas loucuras, nesses desencontros e encontros da bola, o Antônio voltou pra lá. O Antônio volta pra lá e aquele cara que ele queria aqui já tava lá. E se você olhar o Cuiabá, o sistema é com três médios, o Ranieri sendo o primeiro, entrando para fechar a linha de 5 para proteger do jeito que ele queria. Então, nessa discussão, o treinador é fundamental para saber que tipo de situação nós vamos ter. Eu sou um clube que eu quero usar muitos jovens. Esse treinador aceita? Aceita. Eu vou contar o meu caso. No Avaí era para eu usar muitos jovens. Eu falei, vai custar resultado, vai custar energia. Vocês vão segurar isso? Não, vamos, essa é a ideia do clube, é mudar essa mentalidade. Na terceira derrota, eu fui embora. Que pra mim tá totalmente normal e natural, é uma coisa que infelizmente, culturalmente é assim. Mas como o Dalgo falou, na Europa a importância do treinador é vital, porque muitas vezes você tem um jogador muito bom, mas talvez aquele jogador muito bom seja muito bom para outro clube, não para o seu clube. E essa importância de entender como é que o treinador enxerga o jogo que o clube quer, essa é a parte mais importante para que a gente siga um caminho mais limpo, né? E vai ter derrota no meio do caminho, e você vai tomar uma goleada, e muitas coisas vão acontecer. Só que você tem que entender o seguinte, como é que você está chegando para os jogos, como é que aquela derrota aconteceu, por que você foi goleado, por que você goleou, e isso é trabalho, isso não é resultado, e infelizmente muitas vezes o resultado final condiciona o trabalho da comissão que está ali. E é claro que existem vários treinadores que potencializam jogadores. A gente até citou, acho que sexta-feira, o potencial do Jürgen Klopp de potencializar jogadores especificamente, né? O quanto ele fez os caras do Liverpool evoluir, o quanto ele fez o Luiz Dias, por exemplo, evoluir, que já era um baita jogador e agora tá virando um cara de nível mundial mesmo. Mas também ele faria aqui? Então, claro que não. Ele não teria tempo. Ele ficou 5 anos sem vencer nada no Liverpool. Os 4 primeiros anos do Klopp ele não ganhou. Exatamente. Ele foi ganhar no 5º ano. Que nem o próprio Ferguson, né? O maior treinador da história e tal, 20 e tantos anos no Manchester. Ele ficou 7 anos sem ganhar nada. Nós somos um país que, por exemplo, eu assisti ontem Guarani e ABC pela penúltima rodada da Série B. O Guarani, se ganha, ainda tem chance de brigar na última rodada. Ele perde, o estádio inteiro vem abaixo. Então, assim, o trabalho do Guarani foi jogado no jogo de ontem. Provavelmente o Guarani altere tudo que foi feito até o jogo de ontem. Com certeza, aí demite treinador, demite scout, demite... O Klopp consegue, executivo. Porque culturalmente ele tá num outro local diferente do nosso. Essa é uma realidade. E daí aqui a gente vê muito essa questão de... Ficou muito famoso aquele negócio, né? Jogador quer derrubar o treinador e tal. Como que funciona e como lidar com isso, com essas brigas internas de vestiário mesmo? Sim. Como que funciona pro treinador lidar com isso? De novo, o dirigente do clube, os gestores do clube, eles têm esse poder. Porque muitas vezes, vou dar um exemplo aqui, tem um jogador que é importantíssimo dentro do teu elenco, só que o comportamento dele é péssimo. O treinador não vai comprar essa briga. Quem tem que comprar essa briga é o clube. Porque o clube tem que ter uma linha a ser seguida. E muitas vezes quem paga a conta é o treinador, porque culturalmente sempre foi assim. Então o que a gente ouve sempre? Não dá pra trocar 18, a gente troca um. Exatamente. Mas dá pra trocar um. Só que esse um tem que ser o atleta, muitas vezes. E o jogador, eu fui jogador durante 20 anos, ninguém pede pra derrubar o treinador, mas o comportamento dele diário começa a mudar. Mostra, né? E começa a criar um atrito. Você conviveu dentro do clube, você sabe disso. Quem tem que tomar frente disso? Quem tem que tomar frente disso é quem comanda o clube. Por isso, muitas vezes, que quem ganha campeonato não é jogador. Quem ganha campeonato é clube. Um clube organizado ganha campeonato. Você pode ser organizado durante tantos anos? Pode. Você pode ser, eu vou dar um exemplo aqui, o Cruzeiro de 2003. Quem ganhou o Campeonato Brasileiro de 2003 é um senhor chamado Maluf. Eduardo Maluf.
Ele, com mãos de ferro, ele comandou o Cruzeiro. Nós tivemos problemas? 1 milhão de problemas. Ele resolveu tudo, ele abraçava tudo e ele resolvia. Fechava o pau comigo, que era o capitão do time, fechava o pau com o Luxemburgo. Mas ele mandava naquilo ali. Quando começa a virar um processo de anarquia, o jogador manda mais que o treinador manda mais que clube, um quer brigar com o outro, cara, a tendência é que as coisas realmente não aconteçam. Esse elo entre o treinador, a comissão técnica e a direção do clube, você acha que perfil de pessoa tem que fazer esse elo? Um ex-jogador que viveu o vestiário, que sabe como é que funciona o ambiente dentro do vestiário? Ou pode ser um executivo que não tem essa experiência de campo, nunca jogou futebol, mas tem a experiência administrativa? O que seria ideal? Por exemplo, hoje no caso do Coritiba, a gente tem cobrado muito aqui assim, tem o Amodeu, tem o Arthur, agora chegou mais um executivo, né? Mas assim, a gente não sabe quem é que manda no Coritiba hoje, né? Quem é que vai tomar a decisão? Por exemplo, a torcida pressiona muito, tem que mandar o Amodeu e o Arthur embora, tem que trocar aí para começar a solucionar os problemas, né? Mas a gente não sabe quem é que tem esse poder hoje dentro do Coritiba. De mandar embora o Amodeu, nessa estrutura. Não, isso é básico. Nessa estrutura, né? Eu vejo vocês discutindo isso, para mim é simples. Quem manda o Amodeu embora é o D'Ancona. Então, o Wilson falou sobre isso na quarta-feira quando ele veio aqui. Ele falou que tem o conselho, no caso, que são os 4 sócios da Tricorp. São os donos da Tricorp que compraram. Mas será que eles estavam ativos? Eles estão antenados nisso. Aí são os 500. Aí é uma outra coisa. Eles estão enxergando isso como um problema hoje, né? Aí é uma outra discussão. A gente tem que separar o Curitiba como time de futebol, clube de futebol, e o Curitiba como uma SAF, como uma empresa. Quem comanda o futebol do clube é o Amodeu e o Arthur. O Chávari acabou de chegar, a gente nem pode colocá-lo na conversa. Então, as cobranças do torcedor, as cobranças que a gente faz em rede social, imprensa, as cobranças vão no Amodeu e no Arthur. Quem tem o poder de mexer com esses caras são as pessoas da Tricorp, que até onde a gente sabe, o Bruno D'Ancona é a figura. O coitado do Justus ouve um monte de coisa porque ele é o famoso da história. Mas o Bruno D'Ancona é o cara que faz isso. Quem comanda o futebol são essas duas pessoas. Pelo que eu entendi, o Amodeu sendo o cara da parte administrativa e o Arthur sendo o head esportivo. Agora entra a figura do Chávari para ajudar o Arthur nesse processo, porque é duro uma pessoa fazer contato com o empresário, contato com o jogador e ao mesmo tempo tentar equilibrar as coisas do dia a dia de treino, de semana. Eu acredito que seja assim. Voltando na sua pergunta, o ideal é que seja um cara que esteja preparado. Independe se ele jogou bola ou se ele não jogou bola, tem 1 milhão de cursos por aí. E às vezes você faz o curso e não tem a oportunidade de aplicar. Essas pessoas são preparadas, fizeram os cursos e estão tendo a oportunidade de aplicar no Curitiba e em outros clubes. O Fábio Dandolin está perguntando aqui através do nosso WhatsApp como que é o teu relacionamento com essa nova diretoria da SAF. Eu só conheço o Arthur. O Arthur foi meu companheiro no Cruzeiro. Depois eu fui para Europa, ele também foi para Europa. A gente tem um contato de relação de amizade de ex-jogador. Do período que o Arthur veio pro Curitiba, eu tive com ele 2, 3 vezes. Ainda brinquei com ele, me coloco à tua disposição para ser um ouvido. Eu conheço o clube, eu conheço a comunidade Coxa Branca. Naquilo que você tiver como necessidade ou como teu amigo, eu me coloco à sua disposição. Conheço o Amodeu, falei com ele 2, 3 vezes, mas não tenho relação. E o pessoal da Tricorp eu só conheço pela internet. Mas a minha relação com o Arthur é uma relação de amizade, de nós dois termos jogado juntos, mas nunca tocamos no assunto, o Curitiba assim, o Curitiba assado, vai fazer tal coisa, não vai, a gente nunca falou nesse sentido. Até porque o período dele aqui, do dia que ele chegou a esse momento nosso aqui, é só confusão, né? Resultado ruim, pressão, quer dizer, a cabeça do cara deve estar a milhão. Então realmente não tivemos essa oportunidade. Todas as vezes que eu tive com ele foi muito rápido e ficou muito num papo de família, tirando um pouquinho desse peso que o futebol traz do dia a dia.
Tem muita gente falando aqui da questão do título do Fefon nesse final de semana, né? Clube Curitibano venceu o Atlético e sagrou-se campeão no futsal sub-13. Até o Márcio Silva dá uma brincada aqui, ó. Parabéns, Alex, pela conquista do seu filho esse final de semana no futsal. Ainda bem que ele não puxou o tio Taxinha. Taxinha não vai gostar muito disso. Não, Taxinha vai brigar comigo. Mas eu trouxe esse tema aqui. É zagueirão, né, cara? Tomara que esse rapaz não jogue contra ele. Senão... Tomar um carrinho daquele, hein? Oi, Taxinha é grande, gente do céu. Mas eu trouxe esse tema pra te perguntar qual que é a importância do futsal na base de um grande jogador. 100%. Eu nem discuto isso, mas... infelizmente tomou um corpo que muita gente não gosta, muita gente não curte. Mas, cara, se você lê a história do futebol brasileiro, ela tá ligada à quadra. Isso é inegável. Se você pegar os maiores jogadores do futebol brasileiro, em algum momento eles tiveram iniciação na quadra. Então, sorte desses meninos. Meu filho é um deles que está ali inserido. Esse final de semana teve aí a decisão do Campeonato Paranaense. 8 equipes, uma molecada aí nascida em 2010, 2011 com muita qualidade no Curitibano, no Atlético, nas outras equipes que participaram. Sorte do futebol paranaense que a gente consegue ver ali na frente uma boa qualidade vindo. Essa molecada sendo bem estimulada nas bases onde eles jogam, porque 90% deles já estão no futebol de campo, muitos deles no Curitiba, outros no Hope, outros no Atlético, outros no próprio Operário, que a equipe de Ponta Grossa também era forte. Então eles bem estimulados aí, daqui, sei lá, 5, 6 anos, o futebol paranaense tem bons jogadores aí para ser entregue para as equipes principais. Mas futsal, TT, eu sou apaixonado, sou suspeito de falar. Quando qualquer um que tem interesse em ler a história do futebol brasileiro vai ver aí vários e vários jogadores que surgiram das quadras. Agora tá com muito corte de podcast no Instagram e tal, mostrando que todos eles citam a quadra, citam o futsal. Então realmente, pra mim, todo pai que veio me falar de futebol ali com menos de 10 anos, eu falo pra procurar um clube que tenha futsal, que tenha um bom treinador ali que incentive, que estimule, para que o moleque ali com 13, 14 anos ele tenha uma boa base para que, se ele quiser ser atleta, seja na quadra ou seja no campo, ele já tenha sido bem estimulado nessa idade, que é uma idade sensível e que provavelmente o atleta guarde para sempre. Eu comecei minha carreira em 83, mais ou menos. Você jogava, acho que o futebol de salão, né? Que era diferente desse futsal de hoje, né? É o pai disso, né? Mudaram as regras. Mudou mas o peso esporte, da bola, mudou o tamanho da quadra, as regras algumas e tal. regras. Era bem diferente, né? Aliás, o futsal de hoje e o futebol de salão antigo, assim, eu acho tem uma diferença grande, não no conceito, mas na... a regra mudou. Eu pego essa mudança, né? Eu começo a jogar em 80... Eu vi você, viu o Lúcio Flávio, viu o Ricardinho, a minha geração em Curitiba é uma geração fantástica da quadra. A grande maioria se tornou atleta profissional depois. O Batman, né, lá do circo, o Circo Militar tinha uns timaços também, né? Sim, então são clubes tradicionais, né? Unibox, né? Eu transmiti muito jogo, eu narrei jogo do Alex no futsal, né? E acho assim, admirável. Eu ouvi outro dia, você falou desses podcasts, o Tcheco dando uma entrevista. Já vou dar um spoiler. No Amanhã podcast estará lá aqui. do Levir Culpe, né? Esse é outro que vai falar da quadra. Do Adriano. Amanhã. O Tcheco falou. Ele falou bem isso que você falou aí. Pô, você tem que pôr no futsal antes de pensar no campo. Até uma coisa que eu e o Alex conversamos muito já, essa questão de gostar de realmente tocar na bola, né? Porque no campo você tem pouca essa oportunidade. Se pegar um campo de 11 para um menino de 10, 11 anos, quantas vezes ele vai encostar na bola? Poucas. Quanto tempo ele vai ficar com a bola no pé? Mas não só isso, a gente olha muito pra bola. Mas sem a bola te dá comportamentos que no campo não dá. Com certeza, porque você roda muito de posição no futsal. Então, por exemplo, um pivô que não volte pra marcar vai deixar teu time 4 contra 3 toda hora. Um centroavante no campo que não volta pra marcar, tá tudo bem, tem 9 lá atrás. Então, se o menino começa a criar esse comportamento cedo, quando você vai chegando mais velho, já está incutido em você já aprendeu. Então, cortar a linha de passe, que eu, por exemplo, eu já ouvi um monte de besteira a respeito de como eu jogava. Os caras falavam, o Alex não marcava. Eu roubei 1 milhão de bola de corte de linha de passe, que a partir dali nascia um gol, e aquilo ali não foi o campo que me deu, aquilo ali foi a quadra. Eu tive um treinador chamado Ricardo Cruz, que o que ele mais pegava no meu pé era cortar a linha de passe.
Então eu me posicionava de um jeito que eu conseguia cortar as linhas de passe. Nesse corte de linha de passe, se você conseguir, você já vai pegar o time contrário desarmado. Então a quadra te dá alguns comportamentos que são básicos. E o mais legal, por exemplo, eu acompanho o meu filho desde os 5 anos, então eu acompanho uma geração aí nascida de 2008 a 2012, desde que eles tinham 5, 6 anos. E quando eles vão bater em cima no time profissional, eu sei o comportamento que esses caras têm. Ian Couto, por exemplo. Eu conheci o Ian Couto jogando na quadra com 12, 13 anos. O comportamento do Ian hoje não é um comportamento de agora. É um comportamento que vem sendo moldado desde 12, 13 anos. Tá na seleção brasileira. Na quadra, né? no campo. E o cara foi crescendo em cima disso. Então, assim, a quadra te oferece situações que, infelizmente, o campo não oferece. E isso para tua escola de treinador, quando você volta essas memórias, tem que tipo de valor, assim? 100%. O meu auxiliar é campeão do mundo de futsal. O meu auxiliar é o PC de Oliveira, foi treinador, sei lá quantos títulos ele tem sendo treinador de futsal. Ele foi jogador de futebol, ele foi jogador de futsal, ele treinou vários e vários clubes no futsal do Brasil e da Espanha. A formação dele como treinador de futebol é na Espanha. Então a gente se utiliza de muitos detalhes que a quadra oferece. E quando a gente, antes aqui, quando eu estava, um pouquinho antes de eu entrar aqui com vocês estavam passando os gols do futsal do feminino, do Paraná Clube e do time de Cascavel. Quando você começa a ver jogos desse nível, você vê que tudo que está sendo usado ali pode ser usado no campo, ainda mais do jeito que se joga hoje. Com futebol comprimido, apertado, o cara que vem muito da espaço quadra, reduzido de treino. o cara que vem da quadra leva muita vantagem. Eu lembro que eu tive treinadores que eles faziam quem foi salonista versus quem não foi salonista. Cara, era vergonhoso. Era vergonhoso, assim, os times de jogadores que não tinham tido a oportunidade de jogar na quadra e enfrentavam a gente que tinha jogado na quadra. Faça uma experiência, vá jogar pelada e faça um time teu de rua e pegue ex-salonista. Você vai ver a vergonha que você vai passar, porque tá tudo guardado na memória do cara, do período dele criança, das coisas que ele aprendeu durante aquele período. Realmente a vantagem que se dá pra frente é absurda. E no profissional, tem como fazer essa correção? Não. Bateu com 20 anos, acabou. Já era. Agora, um dia eu conversei com o Sálvio Spínola eu trabalhava lá em São Paulo, a gente no café estava conversando, e o Sálvio, ele assim, numa resenha, ele falava assim que ele, como árbitro apitando o jogo, ele conseguia identificar qual o jogador ali da partida que poderia ser técnico e qual não poderia ser técnico. Ele falou muito de você, assim. O Alex, eu sempre enxerguei que vai ser um grande técnico. Pelo teu comportamento em campo, de liderança, de posicionamento, de orientação para os companheiros e tal. E ele estava certo, né, Alex? Não sei. Eu acho que tava, Só foi um grande amigo que eu fiz aí na vida da crônica. Salve é meu amigo também. Depois eu trabalhei na ESPN e a gente fez fala muito bem de você. Uma assim. amizade boa. Mas assim, o ser treinador é um interesse individual de cada um, né? Eu acho que o cara se prepara, estuda, vai ter as oportunidades dele. É o que eu fiz. Eu parei de jogar, fiquei em casa. Aí eu tenho a sorte de ter filhos atletas em modalidades diferentes. Eu sou curioso, ia questionar os treinadores deles, como é que eles trabalhavam, o que faziam. No meio disso eu fui fazer curso. Eu tive uma sorte espetacular, que foi o São Paulo me oferecer emprego 2 anos, então eu fiz questão de morar dentro de São Paulo para entender como é que funcionava. Eu questionava muito o Muricy, que é um cara super campeão. O Biasotto, que foi treinador, foi auxiliar, tem uma experiência enorme, me ajudava bastante. E a coisa do trabalho no São Paulo foi maravilhoso por isso. Então, assim, se o Sálvio estava certo ou não dá para responder, mas que eu tenho interesse pela coisa, que eu estudo muito, que eu sou muito preocupado em fazer a coisa funcionar, isso é real. Você tem projeto de treinar algum time na Europa também? Não, porque uma coisa que até no último papo que eu tive com a TT foi o seguinte: o treinador não pode fazer muito plano, porque o treinador é um cara que depende dos outros. Ele depende de quem está em cima para contratar e ele depende dos jogadores para executar a ideia dele. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho as minhas ideias. Quando alguém vem falar comigo, eu falo: eu gosto de futebol assim. O cara fala: beleza, cabe. Agora nós precisamos achar os caras para executar essas situações assim. Então, assim, não dá para você planejar muito
Mas se surgir oportunidade, não vejo problema nenhum. 1h39. Alex Souza ao vivo com a gente aqui no Bate Pronto Curitiba. Antes de ter, você precisa ser. Ser o que, Alex? Ser planejado, acabou de falar. Ser